No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, caros ouvintes, meus queridos. Hoje, mais uma jornada teológica para você que curte não só entender sobre a Bíblia, mas também entender um pouquinho sobre Deus. A gente aqui trabalha tanto a parte acadêmica quanto a parte prática, literalmente um seminário no ar, e você pode ter uma faculdade teológica na palma da sua mão. Então você que está ligadinho comigo, seja pela Melodia 87.9 ou aqui também pelo Instagram, @casaldelta, em ambos os lugares vocês terão uma aula hoje. Beleza, queridos? Gente, hoje o nosso tema é muito bom mesmo. Me empolga demais falar sobre isso, que é a Bíblia. Mas olha o tempo para ficar mais chique, né? A gente tem que botar aquele temperinho. A Bíblia, ela foi adulterada? Ela foi modificada? Esse tema de onde gosta aqui, o meu sonoplasta gosta. Será que ela foi trocada? Será que alguém mexeu na Bíblia ao longo do tempo? É isso e outras perguntas que eu quero que vocês façam aqui. Também que eu quero que vocês possam trabalhar comigo hoje para a gente entender como que a Bíblia chegou até nós. E para isso, queridos, antes, nada melhor do que orar, pedir que a Deus nos ilumine e nos ajude, que a viagem é longa. Feche seu olho comigo, chame a sua família e vamos orar. Amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos por esse dia, essa tarde, se eu possa conduzir essa aula, conduzir esse momento, abençoando nossos corações, Pai, a nossa mente, abrindo para que possamos entender as tuas verdades. Te agradeço por esse dia, abençoe cada ouvinte, cada telespectador que está vendo, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá. Para hoje, eu quero trabalhar, deixa eu já deixar aberto aqui, o nosso grupo, que a galera vai fazer pergunta, beleza? Já deixar aqui certo, para que a gente possa ir trabalhando alguns ideais. A primeira coisa, no debate mais cedo, para os que assistiram, de 11 a meio-dia, a gente estava falando aqui, junto com o pastor Gilaelso, pastor Valverde, falamos sobre as evidências de que a Bíblia não tem erro, que as suas traduções e as suas cópias estão em perfeito estado. Mas, para entender isso e eu afirmar isso, precisamos, ao longo dessa aula, ir esclarecendo alguns pontos, beleza? Para depois bater o martelo. Primeiro ponto é o seguinte: todo hater da Bíblia, todo acadêmico nervosinho da Bíblia, porque tem os haters e tem os acadêmicos que não gostam da Bíblia. Qual a diferença, professor? O hater é aquele jovem, é aquele senhor e senhora que já passou alguma decepção no Evangelho e é nervosinho com a Bíblia e com o Evangelho. Quem é o acadêmico que não gosta da Bíblia? O acadêmico é alguém que tem alguma especialização em alguma área bíblica ou não. Então ele tem base para falar o porquê ele não acredita. Então olha a diferença. Só que no século XXI a gente está tendo um aglomerado de hater, não de acadêmicos que desacreditam. Pelo contrário, hoje está famoso vários acadêmicos, eu vou citar alguns conhecidíssimos. Temos o historiador Leandro Carnal, famoso ateu no YouTube, porque ele traz a história e traz a filosofia de uma forma mais do senso comum, mais pública. A gente tem Pondé, outro ateu também. Ele vai dizer que ele é um ateu não praticante, porque ele não é chato, né, como os ateuzinhos. Ele também afirma a veracidade bíblica e a veracidade de Cristo histórico. Eles só não vão acreditar na parte espiritual, mas toda a evidência escrita e também arqueológica. Já falei de dois ateus. Temos também o professor Cortella, famoso pelas suas palestras motivacionais, como também pedagógicas na área da filosofia. Ele também, nem toda palestra ele vai afirmar, mas ele vai falar que tem um pensamento mais voltado ao ateísmo, também vai afirmar que Cristo existiu e a Bíblia também tem uma fidelidade histórica. E eu podia passar falando aqui, Clóvis de Barros Filho, e tantos outros, Rubem Alves, e vários outros que são ateus, acadêmicos, doutores, e diz assim: eu não acredito no Deus, eu não acredito na espiritualidade,
mas o texto tem total confiança histórica, idiomática, geográfica e cultural. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que eu não quero trabalhar isso aqui com argumentos apenas cristológicos, nada envolvendo só a igreja. Eu quero que vocês também tenham base fora disso. Isso é o que um acadêmico deve fazer. Você tem base, conhecimento a partir da agora, do que você é como cristão, né? Eu pressuponho isso, mas também você tem que ter base dos de fora. Mas para não ficar nas minhas palavras, corre aí que dá tempo ainda. Beba sua água, seu cafezinho, chame sua família, vá agora pro seu sofá, liga a TV, bota no YouTube, joga no Facebook, no Instagram e vamos assistir essa aula, tá? Gente, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estou lendo pela versão NVI, tá? Nova versão internacional. Olha o que o texto vai dizer. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da sua esperança ou da sua fé. Olha que interessante. Olha a abertura que esse texto vai dar. O texto vai dizer que nós, os crentes, que quer pagar de espiritual, aquela coisa, precisa estar aptos para responder o porquê eu sou espiritual, o porquê eu tenho fé, o porquê eu tenho esperança e o porquê eu acredito em Deus. Você pegou aqui? Ou seja, precisamos estar aptos para dar resposta da nossa fé. E aí o mais bonito que quando a gente leva esse texto para o original, para o grego, a gente vai ter uma palavrinha aqui que chama muito a nossa atenção. Quando você olha isso aqui, ó, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, mas estejam sempre preparados. Esse preparados no grego é a mesma raiz da palavra estudar, é a mesma raiz, usa a mesma palavra para dizer estude. Então, olha que interessante, o apóstolo Pedro está nos pedindo para eu estudar, para eu entender e para eu começar a me esmerar na resposta bíblica. Então, o crente, ele precisa entender que ele tem que se dedicar. Senão, gente, olha isso aqui. Eu tô aqui, gente, essa Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia de arqueologia, tá? É uma Bíblia voltada a estudos arqueológicos. Então, logo, ela vai conter muitas notas de rodapé voltado à arqueologia. Outra coisa que eu quero fazer antes de começar a aula também, gente, é indicar livro, né? Vocês sabem o quanto eu amo livro. E também vou abrir para perguntas aqui, ó, que já tem perguntas aqui do nosso Instagram da Família Delta. Mas antes disso, ó, gente, olha esse livro aqui, ó, jogar aqui. Rodrigo Silva, a Bíblia de Aleph a Ômega. Ó, que coisa linda, gente. Ó, mais alguns meses aí eu vou estar fazendo isso aqui com o meu, tá? Em breve, gente, em breve. Que livro é esse, gente? A Bíblia de Aleph a Ômega, tá? Essa Bíblia, ou este livro, que é uma mistura, o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, conhecidíssimo no YouTube, ele faz um amparado de como a Bíblia chegou até nós. Ele trabalha com a escrita, os materiais da época, ele mostra como que foi feito o canon bíblico, ou seja, a escolha de cada livro da Bíblia. E antes que vocês pensem, olha a grossura, coisa linda, e antes que vocês pensem que é um livro para crente, não é, tá bom? Boa parte dos argumentos, olha que coisa linda, ó. Ó, vou botar aqui para vocês. Muita coisa boa, material didático, a leitura fácil. É voltado ao acadêmico, é voltado à pessoa popular, que pode entender muito fácil, não usa palavra rebuscada, mas também não é simples, tá bom? Não é simplório, perdão, ele é simples. Então você que curte entender rápido, quer conhecer rápido um assunto, esse livro é para você entender como que a Bíblia chegou até nós. Gente, eu vou ler aqui logo a primeira pergunta, porque eu sei que eu vou conseguir já abrir. Nessa pergunta foi de Gustavo Intzel. Tivemos a oportunidade ali de se conhecer ali em Guarapari. E ele diz assim, ó: por que algumas Bíblias são fiéis aos manuscritos originais e outras não? Não seria errado o tradutor escrever inclinado pelas suas próprias conclusões e não naquilo que realmente foi escrito? Gustavão, perfeito a sua pergunta, mas vamos lá, vamos por parte, que você trabalhou duas perguntas em uma. Então ali, por que algumas Bíblias são fiéis aos manuscritos? Primeiramente é o seguinte, todas as Bíblias,
elas são fiéis aos manuscritos, tá? Pegou isso aí? Todas são fiéis aos manuscritos. Por quê, professor? Porque todas usam algum manuscrito. Agora, se o manuscrito é confiável, já é outras coisas. Mas toda a Bíblia usa um manuscrito. Seja o sinaítico, seja o copta, seja o Leningrado, seja o P51 Roland. São manuscritos, seja o manuscrito Mar Morto, seja a Septuaginta. Tudo isso que eu estou falando são manuscritos. As Bíblias sempre vão usar algum desses, tá? E aí, os manuscritos, vamos ter alguns mais voltados à literalidade e outros não. E aí, já para aproveitar a pergunta do nosso querido Gustavo, a gente precisa diferenciar original, cópia e tradução. Vamos lá. O que são originais? Originais a gente chama, no mundo acadêmico, de autógrafos, que são o que saiu da mão do autor. Ou seja, quem escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros? Moisés. Hoje a gente não tem mais o original na nossa mão. A gente não tem aquele de onde ele pegou e escreveu. Não temos mais. Temos as cópias da cópia da cópia. Mas o que é a tradução? A tradução é uma versão da cópia da cópia da cópia. Mas tem um detalhe que me entristece um pouco, é quando alguns haters querem tirar a Bíblia dizendo que a culpa é do tradutor. É a mesma coisa de eu culpar alguém por traduzir uma palavra minha para o francês e falar, mas ele errou. Mas é uma tradução. Depende muito de como ele usou uma linguagem ou não. Por exemplo, para ficar mais claro, tá? Eu estou aqui no Brasil, mas eu estou no estado da Bahia, Vitória da Conquista. Existem expressões e formas de se falar diferente de outro estado, diferente de outra localidade do próprio Brasil e da própria região, às vezes até da Bahia, né? Se eu saio daqui de Conquista e vou ali, deixa eu ver outra cidade aqui, bota uma cidade aqui, vou pro Sertão, pronto, que ainda tá na Bahia. Você já vai ter expressões idiomáticas diferentes, comida diferente, roupa diferente. Imagina alguém do Sertão escrevendo e daqui a 2000 anos alguém achar. Imagina alguém de Vitória da Conquista escrevendo mais moço e alguém daqui a 2000 anos achar. Qual é o trabalho desse futuro arqueólogo, exegeta, hermeneuta? Ele vai ter que descobrir qual era a cultura, qual era a língua, mesmo estando na mesma região. Então, agora imagina a Bíblia, que foi escrita em 3 idiomas diferentes, mais de 40 autores em lugares diferentes, poucos se conheceram, poucos estiveram na mesma região e habitat, poucos falaram a mesma língua. Por que a gente tem que tratar a Bíblia como se fosse a coisa mais besta do mundo, sendo que não é? Ela exige um cuidado de leitura. E só para amparar isso de forma bíblica, eu queria trabalhar com vocês um texto que eu gosto muito, que está lá em Neemias, capítulo 8. Então você que está com sua Bíblia aí, ó, folheie ela, ó, gente. Gente, eu tenho, ó, eu gosto, eu tô aqui, tô com o celular, eu gosto de usar, mas a Bíblia, aprenda a saber onde estão os livros. Conta-se uma história que um pastor foi pregar na igreja e pediu para os irmãos abrirem em Tito. E os irmãos, não tem esse livro não, o pastor deve estar brincando. E poucos já tinham lido Tito. Imagina Ageu, Filemon, Obadias. Então, gente, a Bíblia é para ser lida, ó, curte ela, fechou? Já pegou sua Bíblia? Vamos lá? Neemias capítulo 8, versículo 8, para ficar didático, ó. Quero memorizar, professor, como é que eu faço? Neemias 8, 8. Ponto final, rapidinho. Diz assim, ó. Então, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Vou ler de novo, ainda mais calmo. Leram o livro da lei de Deus, ou seja, as Escrituras, o Antigo Testamento, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Você entendeu o que eu acabei de ler? Até naquela época, o passo a passo para entender as Escrituras era muito, mas muito didático. Olha o que eles tinham que fazer. Eles liam, interpretavam e depois explicavam. E hoje, você, às vezes, que está me assistindo e quer aprender da Escritura, seja pelo um livro, como qualquer outro, uma literatura, um clássico da época, ou como um cristão que quer conhecer mais seu Deus, você precisa entender
que a Bíblia ela segue etapas, ela segue princípios. Você não pode chegar e simplesmente achar que vai soltar aos seus olhos verdades espirituais a partir de uma leitura superficial. Ah, professor, mas alguém no meio do nada, aí vem aquelas experiências pessoais, né? Eu vi não sei quem, fulano, aquele pastorzinho no meio do nada, que pregava com fervor e todo mundo se convertia. Aí vem a pergunta, primeiramente, você é esse pastor? Você está no meio do nada? Você não tem acesso nenhum à internet, nem a um seminário, nem a uma rádio? Então, querido, no dia que você for essa galera, aí a gente conversa. Então, não use experiência pessoal de ninguém. Hoje em dia, ninguém tem desculpa. Ressalva, tirando esses casos que são 1 em 1 milhão. É uma pessoa ali, outra aqui, tá bom? E ainda assim, se você perguntar como é que é a vida dessa pessoa, que não tem o conhecimento acadêmico, ela ora, jejuma e lê a Bíblia mais do que eu e você junto. Então, ainda assim, ela estuda de uma outra forma. Então, não venha dar essa desculpa, beleza? Outro detalhe, gente, pra gente já dar aquela iniciada na aula. Quando eu vou trabalhar a Bíblia, a gente precisa entender algumas etapas, tá? Primeira etapa é a escrita. O primeiro livro a ser escrito de forma cronológica, talvez para espanto de alguns, é Jó. Tá? Hoje a gente não bate o martelo, mas possivelmente a gente tem ali uma ideia de que pode ter sido Moisés. Vários estudiosos vão argumentar em cima disso. E hoje na aula eu não consigo trabalhar com vocês os argumentos porque a gente acha que é Moisés, tá? Uma outra oportunidade. Então, o primeiro, cronologicamente, foi Jó. Depois, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas uma perguntinha que poucos se fazem é: qual foi o idioma que Moisés usou para escrever? Duas coisas vêm na sua cabeça. Talvez o hebraico, o aramaico, né? É o que todo mundo já sabe. Ou o segundo, se Moisés morou no Egito por 40 anos, logo ele deveria falar o egípcio? Não, errado. Porque o egípcio foi inventado muito tempo depois. Seria o hieróglifo. Quem lembra aqueles desenhos pictográficos que você escrevia, você desenhava para formar uma ideia? Então, se eu quisesse dizer que eu estava aqui na rádio, né? Claro que eu estou fazendo aqui um anacronismo, né? Estou brincando com a história. Eu colocaria um microfone, eu sentado e a galera me assistindo. Seria eu na rádio. Então, isso era, eu desenhava e alguém entendia. Mas Moisés também não escreveu assim. Olha que lindo, gente, com o papel da arqueologia. Desde do achado da Pedra de Roseta, que foi uma pedra muito importante, foi identificado que existia um outro idioma ali no deserto do Sinai, que coincidentemente foi onde Moisés ficou. Ou seja, era um proto-hebraico. Hoje em dia a gente tem vários pergaminhos escritos assim. Então, possivelmente, Moisés escreveu numa língua parecida com os sumerianos, acadianos, a galera daquela volta ali. Mas vamos lá, isso aí também hoje não é pauta da aula, que é muito longo o assunto. Mas se eu entendo como é que foi a forma da escrita, eu começo a entender como chegou até nós. Vamos entender agora o material? Então a gente já sabe que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Só que qual era o material usado? O primeiro material usado, gente, foi a argila, o barro. E a escrita mais famosa era o cuneiforme, que vem do latim cuna, que é cunha. Quem lembra aí? Quem já mexeu com enxada, já foi na roça? Já viu aquela enxada? Aí bota aquele negócio triângulo assim, ó, no meio da enxada, bate para ficar firme. Aquilo é uma cunha. Como que eles faziam na época? Tiravam as lasquinhas e ia desenhando até formar a escrita. Então, depois disso, eles entenderam que demorava muito, alguns se quebravam, e aí começaram a escrever na pedra. Como eu disse, a gente tem o achado da Pedra de Roseta, a Estela de Dan, revelando o nome de Davi, e várias outras. Passou-se mais um tempo, começaram a fabricar o papiro. Ali no Egito, o papiro é muito parecido com o nosso bambu, um pouquinho parecido a ideia. E depois, na ilha de Pérgamo, que inclusive tem no livro de Apocalipse, essa igreja, foi criado o pergaminho de couro de animal. Olha que interessante, por que eu estou passando um pouco mais rápido? Só para você entender um panorama lógico e rápido de que a escritura passou também por materiais e idiomas diferentes, beleza?
Vou dar uma pausa para responder mais uma pergunta aqui do Instagram, gente. Olha que a galera tá interagindo. Vamos lá. Olha a pergunta aqui do Júlio. Você acredita que a NVI é a versão atualmente mais confiável ou teria outra? Se sim, indique. Boa pergunta, Júlio. Para isso eu já vou começar já a explicação das traduções, tá? Gente, memoriza uma coisinha aí, bem tranquila. Existem duas formas de a gente entender a Bíblia. Primeiro Bíblias que são mais literais, tá? O que são Bíblias literais? Que elas pegam do original e traduzem ao pé da letra, direto mesmo. E também tem as Bíblias dinâmicas. O que são Bíblias dinâmicas? São Bíblias que, em vez de traduzir direto, ela explica. Professor, não entendi. Me explica melhor. Vou explicar. Vamos lá. Imagina que eu digo assim, ó. Júlio quebrou um galho para mim hoje. Todo mundo que é brasileiro vai entender que Júlio me ajudou. O que uma Bíblia de equivalência formal faria? Ela não iria traduzir. Ela iria colocar assim, ó. E Júlio quebrou um galho para Eliel. Você que teria que estudar o que é quebrar o galho, por que ele falou isso. Tá vendo a dificuldade? O que é uma Bíblia dinâmica? Ela já me dá a resposta. Ela já falaria, e Júlio ajudou Eliel. Mas vamos lá. Qual é o probleminha com as dinâmicas, gente? Que a NVI vai entrar na dinâmica. A dinâmica, como eu disse, se ela já está traduzindo o que significa, ela não me dá brecha para eu saber outras possíveis ideias. Por exemplo, quando eu digo que Júlio quebrou um galho para mim, uma pessoa pode dizer que ele me ajudou, outra pode dizer que você me auxiliou, outra pode dizer que você me ajudou em tempos difíceis. Olha o tanto de palavras que pode surgir do quebrar o galho. Então, a Bíblia dinâmica, que é a NVI, NVT, a King James, são Bíblias que ela já me traduz ao original, mas já me dando a resposta. E muitas delas vêm com resposta do autor, que foi a pergunta do Gustavo em cima. É errado o tradutor colocar suas vontades? Com certeza, né? Com certeza. Então, a gente tem algumas Bíblias, como a Bíblia do Novo Mundo, que não é nem considerada uma Bíblia no nosso meio, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que eles alteram o mesmo texto. A gente vai ter alterações de texto na tradução para amparar as doutrinas dele. Mas, tirando isso, gente, todas as versões que temos em português são muito boas. Você só precisa vincular o que você quer. Aí, agora eu vou indicar. Se você quer algo para estudar, para realmente se aprofundar nas escrituras, vale muito a pena você ter uma Thompson. A Thompson, gente, não é uma tradução, tá? Ela é um tipo de Bíblia, de estudo. Mas ela contém uma versão, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada e a nova agora, que trabalha com a didática bem legal. Ela trabalha o hebraico um pouco mais literal, mas também ela deixa uma notinha de rodapé para te explicar. É boa para estudar. Também a gente pode trabalhar King James, de 1611, tá? Você vai ver escrito na capa mesmo, 1611, versão 1611. A minha Bíblia, gente, é a NVI, tá bom? Estou usando a NVI, só que, de novo, qual é a diferença dessa aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Gente, a Bíblia tá tão antiga. A Bíblia, essa aqui, eu tenho desde meus 13 anos de idade, gente. Ó, eu estou usando NVI de estudo arqueológico, ó. Bíblia de estudo arqueológica, gente. Só que essa versão da NVI, como é estudo, ela consegue ser um pouco mais fiel ao original, tá? Então, novamente, eu vou pregar em uma igreja mais church, uma igreja mais à vontade. Qual a versão legal? NVI, NVT, tá? É uma versão mais popular. Vou pregar numa igreja mais formal, uma Assembleia de Deus, uma Deus é Amor. Já é legal você pegar uma Ferreira de Almeida, um João Ferreira de Almeida, uma ARA, ACF, tá? Almeida Corrigida e Fiel, que são versões mais firmes no seu português, que ela vai pegar direto do hebraico, do grego mesmo. Mas, novamente, depende do estudo. Mas agora, professor, eu quero ficar muito bom de Bíblia e quero aprender os originais. O que você me indica? Aí eu te indico Bíblia similar ou Bíblia de equivalência. O que é isso?
são Bíblias que têm o hebraico e o grego aqui, ó, na própria Bíblia, e a tradução em português. O que isso me ajuda? Eu posso ler o hebraico e o português. Então, fazer comparação do que está no original hebraico e no grego e o que está no português. E eu tomar as minhas notas de rodapé. Beleza? Mas vamos retomar só um detalhe aqui para a gente não perder o fio da meada. Que a gente vai dar uma pausinha para o segundo bloco. Quando a gente vai falar de Bíblia, gente, eu queria já passar aí, ó, pega lápis e caneta aí agora, ou seu celular mesmo, e anota. É interessante, sempre que você estiver lendo a Bíblia, seja no momento de devocional ou particular, você trabalhar de duas formas. Se você for fazer uma leitura rápida, algo que você só quer realmente ler, só fazer uma leitura rápida, vale a pena você pegar a sua Bíblia, vai ali tranquilo, ó, pega uma outra Bíblia em outras versões, leia outras versões como está escrito, tá? Para você começar a entender outras formas de ler a Bíblia. Ah, professor, agora eu quero estudar, seja para uma pregação, seja para um momento de aula. Vale a pena você ter um comentário bíblico, um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Professor, o que é isso? Um comentário bíblico, gente, normalmente ele vai te ajudar versículo por versículo. Então você tem ali versículo 1 de Gênesis, tá? Vai estar em hebraico, vai estar a explicação de algum teólogo e também vai ter as teorias em cima daquele texto. Então você começa a descobrir o que aquele texto significa, o que entenderam, qual é o idioma. E o dicionário, professor, serve para quê? Para eu aprender a palavrinha. Quem já ouviu uma palavra que os pregadores, quando gosta de mostrar hebraico, fala? Bereshit. Já viu? Essa palavra é chique, né? Bereshit é o início, tá? Literalmente. A palavra Gênesis é a palavra em grego. E significa o quê, professor? Princípio, início. Em hebraico, qual é a palavra para Gênesis? Bereshit, que é a primeira palavrinha que aparece. Bereshit, barai, et, het, hashamai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, é a palavrinha Bereshit. O que um dicionário faz? O dicionário, ele vai te ensinar o que significa a palavra Bereshit e o que significa em português. Então, você quer se aprofundar nas escrituras, vale a pena você ter esse amparato bíblico, um bom comentário, tá? Professor, já indica logo um comentário aí. Só 2, tá? Champlin, esse é o maior comentário hoje acadêmico que tem. Ele tem 22 volumes. A livraria Família Cristã vende por R$ 1.200, tá bom? A Amazon você vai encontrar por uns R$ 3.000 por aí. É caro, gente. Mas são livros que você tem pro resto da vida e vai ter bons estudos. Segundo livro que vale a pena também é o Comentário Histórico-Cultural do Antigo e Novo Testamento. São 2 livros dessa grossura e vai estar por uns R$ 200 por aí, tá bom? Vale muito a pena também. Mas, gente, dá uma pausa, mas não sai daqui não, mas pelo amor de Deus, hein? Fica por aqui. Corre aí, já chama a sua família, senta na sua sala, liga a TV, vem me assistir, pega papel e caneta, que a gente vai terminar essa aula no próximo bloco. E ó, aquele beijo, espero vocês, viu? Há 17 anos, no ar tocando vidas e emocionando corações, a Rádio Melodia não é apenas uma emissora, é parte da sua história. Em cada canção, um momento especial. Em cada palavra, um sentimento que se transforma em memória. Somos a trilha sonora da sua manhã, a companheira do seu trajeto, o abraço que acalma nos dias difíceis. Porque a Melodia não apenas toca música, ela inspira, fortalece e une. Nosso muito obrigado a todos que fazem essa jornada possível. Aos talentosos profissionais que dedicam seu trabalho com amor, aos patrocinadores que acreditam em nossa missão e principalmente a você, ouvinte, que nos escolhe todos os dias. Essa conquista é sua também. Rádio Melodia, 17 anos, porque a vida é melhor com você. O colesterol alto pode matar.
E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Se é emoção, já pode aumentar. Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia, conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração. No carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Gente, voltamos, estamos no ar novamente. Vamos lá trocar essa ideia massa. Gente, eu vou responder aqui, ó. Vou responder aqui algumas perguntas. Hoje é dia de perguntas, gente. Eu liguei, foi um monte de Instagram aqui. Vamos lá. Primeira pergunta do meu aluno top, Carlalho Braga, está aqui ligadinho com a gente. Ele perguntou sobre a versão NVT, nova versão transformadora. O que é a versão transformadora, gente? Ela foi baseada na equivalência dinâmica. Novamente, é uma Bíblia que trabalha um linguajar mais fácil. Então, NVI e NVT são Bíblias que até uma criança consegue entender bem. Vale a pena você ler para o seu filho. Eu leio até essa, eu uso a minha também como leitura para os pequenos, porque é um pouco mais simples a sua linguagem, mais fácil para explicar. Já eu falo sobre uma outra que já me mandaram aqui. A Bíblia é a mensagem, já vou falar sobre ela, calma aí. A NVT, gente, ela teve um comitê de estudiosos confiáveis, tá? Pessoas confiáveis. Mas, como eu disse, ela é dinâmica, então ela tem a tendência também já de deixar explicado alguns textos que você poderia então estar lendo. Então, vamos trabalhar nesses dois pontos. Outro detalhe também. Vocês já se perguntaram onde nasceu essa ideia, gente, de que a Bíblia foi alterada? Primeiro detalhe que vocês têm que entender é o seguinte. Essa ideia vai nascer do sensacionalismo da televisão, vai nascer de documentários do YouTube, que só fala besteira, vai nascer da influência, gente, de filmes de ficção científica. Quem já assistiu aí, conta aí pra mim, escreve aí. Quem já assistiu Código da Vinci? Já assistiu, Jonathan? Código da Vinci, de Dan Brown, que já é famoso, pô. Código da Vinci, gente, foi o filme que mostrou que Jesus era casado com Maria Madalena, que teve uma linhagem. Então, são filmes que ajudou o imaginário das pessoas a, infelizmente, a querer falar que a Bíblia foi alterada, que Constantino, o imperador,
do século IV acabou com a Bíblia e aí vai. Gente, primeira coisa, a arqueologia bíblica, a papirologia, que é o estudo dos papiros, a crítica textual, que é uma área acadêmica voltada a textos em geral, não só a Bíblia, mas a todo tipo de texto, a todo tipo de literatura, tudo isso já comprovou que a Bíblia, o que temos hoje, gente, ó, a palavra de Deus que está na sua mão aí, ela é 100% confiável. Ou seja, só para vocês terem noção, do Novo Testamento, gente, temos 5.800 manuscritos em grego, mais de 10.000 em latim e mais de 9.000 em outras línguas antigas. Ou seja, uma parada de quase 20 e poucos mil, quase 30.000 aí, cópias relacionadas às Escrituras. Então, não é tão simples dizer que as Escrituras foi corrompida e pronto, acabou, e aí faz o que quiser. Pelo contrário, gente, temos base e firmeza de que você tem hoje saiu da mão de cada autor. Mas, ó, eu quero que você tenha outra coisa no seu coração. As Escrituras, ela tem um fundamento histórico, cultural, idiomático, linguístico, mas ela carrega a história da salvação. Ela carrega a nossa história, a história da redenção. E é isso que os críticos e os ateus nunca vão conseguir entender. Então você, cristão, precisa entender que a arqueologia e toda a ciência que existe, ela não anda cavando a Bíblia e esperando achar não, tá, gente? A gente usa o estudo apenas para corroborar e para nos ajudar a dar resposta da nossa fé, não para gerar fé. Você pegou essa frase aqui? Estudar a Bíblia não gera fé, tá bom? Ela não gera espiritualidade. Isso aí é a sua caminhada em conhecer a Deus. Mas todo estudo da Bíblia e todo amparado acadêmico te ajuda a te dar base para responder às pessoas o porquê você tem fé, o porquê você acredita, o porquê você foi salvo. Então é por quê, não para quê, não pelo quê, tá bom? Cristo te salvou, você aceitou, você foi salvo, mas a partir disso, a partir desse momento, você começa a buscar mais fontes, a buscar mais formas para se relacionar com Deus. Então, até aqui, estão entendendo? Tá tranquilo? Eu quero falar de um último momento, vocês continuem mandando perguntas aqui para mim. Quem quiser ligar para a rádio aqui ao vivo, gente, ao vivo. Jonathan, me fala o número da rádio aí, para ligar ao vivo aqui. Eu quero que ligue para mim aqui ao vivo, vai. 3201 8071. Então você que quer ligar para a rádio aqui, fazer parte ao vivo, liga aqui para a rádio que vai ser bem recebido e falar ao vivo aqui. Gente, o último detalhe é o seguinte: como que eu tenho certeza do que eu tenho hoje da Bíblia é real? Pelos achados dos manuscritos. Como que eu sei que alguma coisa é verídica? É quando eu comparo com o que eu tenho. Então, como que eu sei que uma carta minha é verídica depois de 100 anos? Pela cópia da cópia da cópia. Então, pega comigo. Eu escrevi: oi, Jonathan, você é top. E daqui a 1000 anos acha uma cópia. Pô, tem 1000 anos de distância. É 1000 anos, não é um dia. Mas e se eu acho um documento com 100 anos? Com 50? Com 20? Com 30 anos da carta original? Não é mais próximo? 500, 600 anos. E é isso que a gente tem da Bíblia. Quando a gente pega 1947, os achados de Kibert Qumran, ou Qumran, né, dependendo da tradução, lá em Israel, são as grutas que foi achado por um menino, gente, ó, um beduíno, que estava passeando, achando, procurando suas cabras. Ele joga uma pedrinha e ouve um tilintar de um vaso quebrando. E quando ele se depara, ele vê vários pergaminhos. E aí, aquele pergaminho abriu um precedente muito grande, que nos ajudou a ter várias traduções das nossas Bíblias. Porque até então a gente tinha 1500, 1800 anos de distância dos originais até as cópias. E com os manuscritos do Mar Morto, a gente tinha cópia de 500, de 100, de 200, de 300 anos, de 1000 anos, que nos ajudou a corroborar que todas as cópias que a gente tinha em mãos até agora eram idênticas. Só tinha um erro de 2%, gente. Vocês entendem o que é isso? 2%.
E esses erros eram idiomáticos. Não tinha erros doutrinários. A verdade dos evangelhos, a verdade das cartas paulinas, o Antigo Testamento, tudo estava intacto. Então, olha que lindo. O que você tem hoje é a palavra de Deus, é a certeza do evangelho. E essa aula foi só para te dar uma injeção aí hoje de dopamina, para que você entenda que o que você tem nas mãos é cientificamente comprovado, arqueologicamente comprovado, e outras que eu poderia estar falando. Não é tão simples assim combater a Bíblia. E o segundo fator, ela é empiricamente comprovada. O que é empiricamente? O seu ser, a sua alma, o seu caráter, a sua vida foi transformada pelo Evangelho. Então a gente tem duas evidências de que a Bíblia é um livro que muda histórias. A gente tem uma frase de Victor Hugo, foi um grande romancista e escritor da Inglaterra do século XIX, que ele vai dizer que Shakespeare, aquele famoso autor de Romeu e Julieta, né? A Inglaterra formou Shakespeare, mas a Bíblia formou a Inglaterra. Ou seja, a Bíblia ela é palco da nossa cultura, no Ocidente, no Oriente. A Bíblia modificou leis, estatutos. A Bíblia, se você jogar ela no meio de um presídio, depois de 6 meses vai ter uma igreja lá dentro. Então, a Bíblia é a única que tem esse poder de transformação. E a gente vai encontrar também nas Escrituras que a Bíblia ela vai se dividir, ela é como uma lâmina, que ela entra e divide juntas e medulas. A Bíblia também, em Salmos, também vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, as Escrituras, ela tem o poder de fazer algo que, gente, esse livro é ótimo, é fantástico, mas não vai mudar a tua alma. Vai te dar conhecimento, mas não o teu ser. Então entenda, todas as vezes que você estudar a Bíblia, você está estudando para ser apto a responder, a ser um testemunho, a ser um mártir, como está em grego, a saber falar. Mas isso não quer dizer que a sua alma, o seu corpo, o teu caráter vai mudar. Se fosse assim, todo acadêmico era crente, né? Não é assim. Se fosse assim, todo mundo acreditava em Jesus. Pelo contrário, vários estudam e não acreditam. Mas estudar é conhecer o seu Deus e honrar Jesus com a palavrinha que ele disse em João 14, versículo 21. Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque tudo que o Pai tem me revelado, eu vos tenho feito conhecido. Então, Jesus nos chama para ser amigo. Deus nos chama para a paternidade. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador. Mas entenda, um relacionamento de pai e filho, para se ter um convívio, você precisa conhecer o seu pai. Né? Meu pai está aqui ao vivo, gente. Eu e meu pai tem um relacionamento engraçado. A gente brinca mesmo, muito. E eles são palhaços, literalmente. São missionários raiz aí. E tem um trabalho missionário de se vestir de palhaço e evangelizando. Em breve vai estar ali na Bolívia, em outros países. A gente sempre brinca muito. Mas tudo isso foi mediante um relacionamento. Então, quer conhecer o seu Deus? Se relacione. Assim como Lutero falou em 1518, um ano depois da Reforma. Ele sentado em sua casa, ele vai perceber que as Escrituras e tudo que ele fez parece que não deu resultado nenhum. Pelo contrário, muita guerra e problema. Olha o que Lutero vai falar ali na sua casa, na sua estadia. Ele vai dizer que as Escrituras era suficiente, era única. Mas que pena que o mundo não entendeu isso. E hoje, novamente, eu retomo essa frase de Lutero. O mundo ainda não entendeu que é suficiente as Escrituras. Tá? Queridos, o nosso programa está chegando ao final. A galera que está no Instagram, mandar também, Elon, outro professor top também está aí comigo. Estamos aqui, ao vivo, Jornada Teológica, o make-off aí. Quem está aqui no Instagram, Casal Delta, você já entra aí, entra no Instagram, já segue a gente. Também Melodia 87.9, para que você acompanhe, que na próxima aula eu vou trazer aquele slide top e talvez sortear um livro. Vamos ver se vocês estão merecendo, né? Hoje eu gostei. Vocês chamaram e ficaram bem entretidos. Vamos continuar assim, gente, porque quem faz pergunta é inteligente, tá? Não vai com essa onda igual a escola. Quem pergunta é burro. Não, burro é quem não pergunta. Quem pergunta aprende mais, porque você é obrigado a fazer o professor te dar a resposta, se esmerar mais, como também você come aquela resposta e futuramente é você explicando. E não esqueça a última frase do nosso doutor e professor Rodrigo Silva: quem quer dar um jeito,
Quem não quer dar uma desculpa? Então procure uma Bíblia de estudo ainda hoje, um comentário bíblico. Professor, não tenho dinheiro. Então somos dois. Fique tranquilo, abra o Google agora do seu celular ou do seu computador, seu notebook, e digite assim, ó, Bíblia de Estudo em PDF. Você vai baixar gratuitamente, tá, gente? Tem várias Bíblias. Ah, professor, eu não consigo. Pegue seu celular agora aí e digite assim, ó, Bíblia de Estudo. Vai aparecer várias gratuitas. Clica lá e vai estudar, beleza? Aquele beijo, gente. Segunda-feira estamos aqui de volta com um debate na Melodia, de 11 a meio-dia. Um debate top, afiado, com pastores e também com seu professor aqui. E à noite, né, o finalzinho da tarde, às 17 até às 18, o nosso Jornada Teológica, aonde te leva a uma jornada de arqueologia, bibliologia, teologia e o que mais você quiser. Aquele beijo, até a próxima. Deus abençoe. Acabou.